Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento da Caravana do Haroldo, você pode garantir presença nos Jogos do Mengão com a Caravana do Haroldo, procure agora mesmo a Caravana, garanta com ingresso no Maracanã, né, viagens com o Flamengo pela Libertadores, Recopa, Supercopa em Brasília, tudo com a Caravana do Haroldo e melhor atendimento possível. Cara, então, a gente tem muita informação aqui para trazer para vocês, eu vou trazer aqui, eu já vou direto ao ponto, sem enrolação, a gente está diminuindo muito aqui o número de patrocinadores, óbvio que vão chegar novos patrocinadores aí também e tal, a gente nesse momento tá sem patrocinador de aposta, a gente tá dando um tempo até para a gente escolher com calma, ver o que vai fazer, mas de qualquer forma eu fico muito feliz, né, de ter menos patrocínio, porque quanto menos patrocínio, mais a gente traz de notícia. Eu sei, o problema é que é necessário, né? É necessário. A gente precisa, eu conto com a compreensão de todos vocês, mas é muito importante que você compartilhe, curta sempre o nosso vídeo, jogue nos seus grupos, né, comente, você ajuda demais o nosso trabalho, tá? Ajuda demais. Só que eu sei como é que é, sei que o pessoal às vezes, mas a gente tenta explicar. O patrocinador ele vem para ajudar no nosso trabalho, né? É muito importante. Mas nesse momento a gente está até com menos patrocinadores. Quero só agradecer também a Mais Cabelo, sempre está aí no comentário fixado, a IP Flórida e também, né, o pessoal que está com a gente aí também da Vivi Homes Orlando. Você que quer dolarizar seu patrimônio, ter uma casa nos Estados Unidos, você pode estar procurando a Vivi e falar com ela. Bem, vamos lá. O Paquetá foi ao CT do West Ham, tá? Paparazzo, vai dar ruim? Eu vou falar com vocês, tá? Eu vou falar com vocês. A gente tem também o Flamengo aí, né? Segundo informações, topando aumentar o valor, tá? A gente tem aqui a apuração também se já foi ou não colocada na mesa a proposta pelo Lucas Paquetá. O Andriu, né? Se ele vai ou não jogar contra o Vasco. A gente tem aqui todas essas informações para falar para vocês e também o Flamengo aí, né, travando um negócio aí importante da gente trazer aqui também para vocês, tá? Então a gente chega aqui logo de cara falando sobre essa situação envolvendo o Lucas Paquetá, tá? O meia Lucas Paquetá foi ao CT do West Ham nesta terça-feira, mas não treinou com o elenco, tá? Informação aí do Pablo Rafael Rua, tem se informado muito bem sobre tudo isso e tal. Então o jogador brasileiro teve novamente uma conversa com o técnico Nuno Espírito Santo e deixou o local logo em seguida. Ele foi ao CT, né? Foi ao CT e chegando lá, conversou com o técnico, mas não treinou. Tá? Vale lembrar aí que o Paquetá já deixou claro à diretoria que não pretende mais atuar com a camisa do West Ham. Tá? Até TNT Esporte, todo mundo já trouxe isso. Eu conversei com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo, porque até o Mauro César Pereira, a gente teve a informação que o Flamengo faria essa proposta logo no início da semana. Né? E a gente está na terça-feira, agora já no Brasil, praticamente 4 horas da tarde, quando você está vendo esse vídeo aqui um pouquinho depois, que a gente prepara tudo e tal para soltar o vídeo. Então, fim de tarde, né? Fim de tarde aí, pode ser um pouquinho antes, no seu horário que vai para o ar, mas então a gente já sabe que o Flamengo iria fazer essa proposta no início da semana, e essa fonte ligada à diretoria falou para a gente que não, que o Flamengo ainda não fez a proposta, não apresentou a proposta oficial ao West Ham, estava esperando o BAP chegar, definir tudo, e que o Flamengo não fez essa proposta oficial, né, pelo Paquetá junto ao West Ham, tá? Também tivemos a ESPN e o UOL trazendo que o Flamengo aceitou pagar cerca de 45 milhões de euros por Lucas Paquetá, valor solicitado pelo West Ham para liberar o meia. A negociação avançou no aspecto financeiro, mas ainda esbarra em um ponto decisivo, o momento da liberação do jogador. Tá? Então, o UOL e ESPN avisando que o Flamengo topou pagar o que o West Ham pede, 45 milhões de euros. Eu não tenho essa informação, para mim o Flamengo avisa que não
que ainda não fez a proposta, né? A fonte ligada à diretoria do Flamengo avisa que ainda não fez a proposta, que a proposta está para sair, mas que ainda não foi. O negócio está avançando realmente nas conversas, e a negociação teria avançado no aspecto financeiro, tá? Então, por isso, eles podem estar conversando para chegar no entendimento, mas ainda esbarra em um ponto, segundo o UOL e ESPN, decisivo, que é o momento da liberação do jogador. A Raíza falou na Placar, a gente estava ao vivo ainda agora, que para o Flamengo liberar o jogador só no final da janela, ou seja, até março, o Flamengo não quer liberar que o jogador chegue só no meio da temporada, no final da temporada dos caras e no meio da nossa. O Flamengo quer agora. Mas para o Flamengo deixar ele ficar mais um pouco lá, jogar mais um pouco lá, o Flamengo queria que reduzisse o valor, foi o que a Raíza falou, né? Para que ele viesse só no final dessa janela, teria que reduzir o valor, tá? O clube inglês quer liberar o Paquetá apenas no meio do ano, né, enquanto o Flamengo trabalha nos bastidores para antecipar essa saída e contar com o Cria o quanto antes, tá? Esse impasse segue como principal obstáculo para o fechamento do negócio. Paquetá deve se reapresentar normalmente aí nos próximos dias também. Não sabemos ainda se vai ou não treinar, mas hoje ele esteve lá, conversou com o técnico, tá? E não treinou, segundo o Pablo Rafael Rua. Então, a gente está aqui gravando. Estou aqui gravando meu vídeo agora. Você está falando comigo, o ADM da página Planeta do Flamengo, falando com a gente, que o Pablo Rafael, jornalista que ele confia muito, também falou que não teve aí o envio ainda, né? Foi a informação que eu recebi ainda agora. Estou te falando aqui, você pode até confirmar que a gente tem essa informação seguinte, que era previsto para início da semana se fazer a proposta oficial, mas o Flamengo, né, com a chegada do BAP, teve novas rodadas de conversas com o West Ham, e o Flamengo deve estar finalizando essa proposta oficial o quanto antes. Eu não publiquei nada disso, você sabe como é que é o torcedor no X, no Insta. Mas aí já não estava vindo e tal, o Flamengo já não postou ele, o Boto falou na coletiva. Gente, é um negócio que não é simples, tá? E o que me passam é que o que está pegando realmente é a questão de quando ele vai ser liberado, né? Então a gente tem essas informações aí que a gente está trazendo para vocês com relação a Lucas Paquetá e Flamengo. Não é um negócio simples, tá? Por isso que o torcedor tem que ficar tranquilo, que as coisas estão transcorrendo da forma correta. Inclusive, o cara foi para o treino hoje e não treinou, né? Falar sobre o goleiro Andriu, né, que muita gente queria ver, inclusive a gente falou que seria bom ele sair no bid e ele participar do jogo contra o Vasco, porque ele vinha jogando no Gil Vicente, seria interessante, né, o Andriu atuar justamente contra o Vasco. O goleiro não tem chances, né, de fazer a sua estreia contra o Vasco nesta quarta-feira, segundo o jornalista Rodrigo Lima, do Coluna do Fla. A documentação do goleiro só chegou nesta terça-feira e, como é feriado municipal no Rio de Janeiro, a federação está fechada. Desta forma, o Flamengo não terá tempo hábil para regularizar Andriu antes do clássico desta quarta-feira. Informação do Rodrigo Lima, tá? A gente está dando crédito aqui porque, como realmente é feriado, não tem como a gente registrar, né, ter o jogador registrado aí. Realmente é feriado no Rio de Janeiro, procede essa informação. A tendência é de que Léo Nanete siga defendendo aí a meta rubro-negra. Ele briga pela posição com Pedro Batista, Diogo Alves e Agustin Rossi também podem aí ser relacionados, mas é menos provável. Eu iria com o Diogo Alves. Não pode o Andriu, eu iria com o Diogo Alves, tá? Nada contra o Léo Nanete, mas o Flamengo precisa de um pouco mais de experiência agora, tá? Inclusive, o Flamengo, tá, divulgou informações das vendas de ingressos para o clássico contra o Fluminense no domingo, é o outro jogo, né? Como o mandante é o Fluminense, os sócios torcedores do Flamengo terão direito a apenas um ingresso com 50% de desconto, independente do plano, tá? Então, público geral 100, 50 meia, sócio titular 50, tá? Leste superior, misto, 120, meia 60, tá? Sócio titular 60, lembrando que é um só por CPF, tá? Com desconto. E assim vai, tá bom? Então a gente trazendo aqui essas informações para vocês. Também trazer aqui informação, cara, essa daqui é importantíssima da gente trazer, tá?
com relação ao presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP, uma decisão importante que o BAP tomou, negócio travado. Tá? Diretoria do Flamengo segura acordo na Libra e cobra por um novo reajuste após acesso do Remo. Tá? Flamengo entrou em conflito com a Libra novamente pela redução de sua cota de TV no Brasileirão 2026, causada pelo acesso do Remo à Série A, que aumenta o número de clubes sem reajuste no contrato de 1,17 bi. O clube exigiu formalmente o aumento para 1,3 bi com correção da inflação e se recusa a assinar o aditivo. Em 2025, o Flamengo venceu a disputa judicial contra a Liga por cortes na cota e agora o impasse se renova. Tem um novo impasse aí entre Flamengo e Libra, tá? Vou pegar aqui, tentar pegar mais informações aqui para vocês. Flamengo, Libra, Remo, ver se tem mais alguma outra informação extra para a gente entender o que está acontecendo. Realmente, tá? A gente vai falar da questão do patrocínio do Flamengo, gigantesco, importante da gente trazer aqui. O Flamengo superando, né, os rivais. Então tá aqui, ó. Tá? O Flamengo se revoltou com falha de contrato e cobra a Libra. Tá? Informação procede mesmo. Times da Libra, inclusive o Flamengo, serão prejudicados pelo acordo feito referente ao contrato de TV do Campeonato Brasileiro. Olha aí, o BAP foi, né, malandro. O UOL trouxe que o acordo fechado pela Libra referente à cota de TV não terá reajuste. Com isso, o Flamengo exigiu a solução da Libra pela falha no contrato. Tá certo o Flamengo, tá? Foram enviadas aí pelo Rubro Negro cartas pressionando o órgão a resolver a situação. Mas o cenário não parece ser muito animador nem para o Flamengo, nem para os outros clubes, tá? A falha do contrato fica muito clara. A Libra prevê uma redução de 11% no caso de rebaixamento de um dos times que estão no grupo, porém não existe nenhuma cláusula a respeito da chegada de um time à elite do futebol, o que é exatamente o caso do Remo. Tá? Com isso, um contrato, né, a fatia que cada time receberá tende a ser menor nesta edição do Campeonato Brasileiro. Ainda conforme o jornalista, o valor bruto é de 1,17 bilhão já com descontos, e o Flamengo exige que vá para 1,3 bilhão, como a gente tinha falado aqui. Tá? Após o envio de cartas, o Flamengo contratou o executivo da Libra, entrou em contato com ele, o Silvio Matos, que em um primeiro momento disse que estava negociando com a Globo, mas depois afirmou que a situação estava complicada. Até o momento, não há nenhuma solução para o problema. Por isso que o Flamengo pega e começa a transmitir os jogos para o exterior e não aceitou negociar nada. Os diretores institucionais, Júlio Casares, do São Paulo, e André Rocha, do Red Bull Bragantino, também foram acionados, mas não houve resposta. Claro, o Júlio Casares sofreu impeachment no São Paulo. Vai mandar o que agora? Né? O Flamengo exige, então, esse reajuste. Tá? Uma situação aí que a gente sabe que ainda vai dar pano para manga, tá? Com relação a valores aí da Libra. E trazer aqui agora para vocês, né, informação aqui importante com relação à questão do patrocínio master do Flamengo. Continua, tá? O que mudou? Não mudou nada, ele continua, ele só mudou que ele vai pagar mais. BRB continua com o patrocínio do Flamengo e é o maior patrocínio do Brasil, da América, da omoplata. É o maior patrocinador de omoplata da América. O Flamengo tem o maior patrocínio master da América e agora tem o maior patrocínio de omoplata da América. O patrocínio do Flamengo agora é maior do que a maioria dos clubes tem no master. Em meio à confusão, né, lá com bancos parceiros do BRB, muito se falava que o BRB não ia renovar, que estava com problemas financeiros, que não ia resolver, que renovou. Pelo menos está renovando, segundo o blog Lauro Jardim, né, do jornal O Globo. Olha só. Então, ele trouxe que o banco tem vínculo com o Rubro Negro até abril e rende ao clube um valor de 40 milhões anuais. O novo contrato será válido por mais 3 anos e renderá ao todo 150 milhões, ou seja, 50 milhões por ano. Um aumento de 30 milhões no contrato total e de 10 milhões por ano. É um patrocínio master na omoplata. 50 milhões de reais por ano, sendo que muitos clubes da Série A têm 35, 30, 25 no master.
Flamengo tem o dobro na omoplata, meus amigos. É brincadeira. É brincadeira. Então o Flamengo encaminhou, segundo o Lauro Jardim do Globo, a renovação contratual do acordo de patrocínio com o Banco BRB e ainda está mais rico. O Flamengo fica muito mais rico, deixa os clubes desesperados. Informação aí importantíssima, tá? Olha, segundo o jornalista Valentim Furlan, do UOL, o Flamengo ainda não formalizou uma proposta oficial por Marcos Antônio do São Paulo. O clube paulista mantém a posição de que só aceita negociar o volante mediante uma oferta considerada irrecusável. Segundo a página Bastidores Fla, o Flamengo já tem um acordo com o Marcos Antônio, né? Um acordo entre clube e jogador, e depende do acerto ali com São Paulo. Depois que o Casares sofreu impeachment, mudou a gestão, eles estão com mais chance de negociar o Marcos Antônio, mas quer um valor, né, que seja considerado irrecusável, e aí o Alan entraria também numa situação de possível empréstimo para o São Paulo, mas não é uma troca, volto a dizer, tá certo? É isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, grande abraço, valeu, fui!